Em meados do século XIX, Londres era a maior capital do mundo e a mais nojenta e imunda de toda a história. Durante séculos, o rio mais famoso da Inglaterra desempenhou o papel de depósito para todos e vários resíduos nojentos que se pode imaginar. À medida que a população de Londres crescia, a quantidade de lixo produzida expandiu-se absurdamente. Por volta de 1600, muitas pessoas começaram a reconhecer que a poluição da fonte de água mais vital da cidade estava se tornando um problema. A cidade fedia a lama, fezes humanas, ovo podre, cerveja, graxa, frutas e legumes apodrecidos e excrementos de mais de 30.000 cavalos espalhados pela cidade. No verão de 1858, a situação atingiu níveis alarmantes de poluição e mau cheiro, e foi daí que as pessoas começaram a morrer com um fedor que vinha da própria podridão. Hoje vamos falar sobre o grande fedor de 1858. Vamos tentar entender a causa de tanta poluição e o que foi feito para acabar com o fedor que matou e adoeceu milhares de pessoas. E se você é novo por aqui, te convido a se inscrever no canal e a deixar o seu like se esse tipo de conteúdo te agrada. Com isso, você ajudará bastante no crescimento do canal. Vamos lá! O Grande Fedor de 1858 foi um evento ocorrido no centro de Londres, em julho e agosto de 1858. Entre 1801 e 1861, a cidade aumentou de 950.000 pessoas para 2,8 milhões. E foi somente em 1853 que nasceu o primeiro órgão responsável por obras públicas na capital. No verão de 1858, uma onda de calor opressiva tomou a capital de Londres. Logo em seguida, todos estavam sentindo os efeitos da poluição do rio Tamisa, que começou a fermentar sob o sol escaldante. Séculos de lixos estavam literalmente cozinhando no calor monstruoso. O resultado disso foi um cheiro tão ofensivo e repugnante que começou a matar as pessoas e trazer vários tipos de doenças e pragas para a capital. Meses antes do grande fedor, houve um surto de cólera, que foi diretamente atribuído à questão do lixo depositado e ao cheiro da podridão. A cólera chegou a Londres pela primeira vez em 1832. Apesar das restrições de quarentena, 6.536 pessoas morreram em Londres e cerca de 20.000 em todo o país. Como resultado desse surto, durante a segunda grande epidemia de 1848, o número de mortos em Londres mais que dobrou. O terceiro surto, em 1853 e 1854, custou 10.738 vidas na capital. A partir de então, as condições cada vez mais precárias, o abastecimento de água deficiente e a falta de tratamento de esgoto significavam que nenhuma cidade britânica estava imune ao risco de cólera. O problema dos dejetos humanos era resolvido com fossas. Havia mais de 200.000 espalhadas pela cidade, que transbordavam e escorriam pelas ruas. As fossas eram geralmente escavadas à noite pelos noturnos. Noturnos, como eram chamados, eram as pessoas que trabalhavam no esvaziamento das fossas. Eles revendiam a lama como fertilizante para os campos próximos de Londres. As pessoas que não tinham condição de pagar para esvaziarem as suas fossas despejavam a lama nojenta nos rios e nos canais das ruas. Esses canais eram destinados apenas para a água da chuva, mas também carregavam escoamento de fábricas, matadouros, contaminando a cidade antes de fluir para o rio Tamisa. Os vários rios de Londres estavam extremamente poluídos. Em pouco tempo, com o crescimento desenfreado da cidade, o rio se tornou uma poça de esterco. Quando o rio estava caudaloso, os excrementos eram deslocados de um lado para o outro, ao passo de que, quando não chovia, as águas ficavam paradas e os resíduos boiando. À medida que o fedor se espalhou pela cidade, rumores começaram a circular, como a invasão de moscas azuis gigantes. Alguns engenheiros tentaram resolver o problema despejando várias toneladas de produtos químicos no rio,
como cloreto de cálcio, cal e ácido carbólico. Mas o efeito que esses produtos poderiam ter foi rapidamente anulado pela quantidade de lama e resíduos que chegavam diariamente ao Tamisa. O século XIX marcou o crescimento do uso do vaso sanitário, que aumentou a pressão exercida sobre o sistema de esgotos, pois exigiam muita água. Rapidamente, o efeito foi o de agravamento da situação do rio. Felizmente, para os habitantes de Londres, os mais ricos e a elite da cidade não estavam livres do grande fedor. Os membros do parlamento tentaram inicialmente continuar suas sessões sem concordar com quaisquer planos drásticos de reforma, pois eles sabiam que qualquer ação tomada em relação a livrar o fedor envolveria uma grande revisão de toda a infraestrutura do rio. Um dos defensores mais conhecidos da reforma do Tamisa foi o químico e físico inglês chamado Michael Faraday. Ele apoiou firmemente uma reforma completa do rio, tanto que depois de um passeio de barco ao longo de sua superfície, ele enviou uma carta ao editor do jornal The Times. A carta, intitulada Observações sobre a sujeira do Tamisa, logo se tornaria um ponto de encontro do público para uma restauração geral do rio. Faraday escreveu uma carta descrevendo a situação em relação ao rio poluído. Ele descreveu como havia jogado pedaços de papel na água, que imediatamente desapareceram, provando que todo o rio era um fluido marrom claro opaco, e que o rio nada mais era do que um verdadeiro esgoto. O mau cheiro e as ameaças à saúde dos londrinos fizeram com que as autoridades locais focassem a situação como questão pública. Então iniciou-se uma busca por soluções para aquele quadro nojento. Foi daí que foi encontrada no plano de revitalização da rede de esgoto de Joseph Bazalgette. Bazalgette tinha uma estratégia de aproveitar a topografia de Londres para criar um sistema de vias subterrâneas para o escoamento dos dejetos. Como Londres foi construída na encosta de um vale, há uma região mais alta que possibilitava a criação de um fluxo controlável para os esgotos. Esse plano possibilitou que a rede de Londres pudesse interceptar as águas canalizadas e acompanhar o fluxo do rio Tamisa, para que assim se lançassem os excretos para fora da cidade. Os cruzamentos onde as vias convergiam foram construídas estações de tratamento da água. Quando a correnteza era mais intensa, as comportas de rede eram abertas e a água suja era facilmente lançada para fora do perímetro urbano. Nos 7 anos seguintes, os túneis foram escavados, 132 km de esgotos de interceptação, 400 km de esgotos principais e 21.000 km de esgotos locais foram instalados, entregando todo o esgoto para Banks, onde grandes bombas o escoam para o Tamisa. A água não era tratada, mas a cidade de Londres estava relativamente intocada pela poluição. Ao longo prazo, esse sistema de esgoto e o subsequente saneamento da cidade tiveram um impacto excelente na saúde da população de Londres. O engenheiro criou bases sólidas para o argumento de que uma cidade funcional passa pela administração e a construção racial de uma infraestrutura decente. O trabalho de Bazalgette garantiu que o esgoto não fosse mais despejado nas margens do rio Tamisa e acabasse com surtos de cólera. Acredita-se que suas ações salvaram mais vidas do que os esforços de qualquer outro funcionário vitoriano. Seu sistema de esgoto opera até os dias de hoje, atendendo a uma cidade que cresceu para uma população de mais de 8 milhões de habitantes. Muitos historiadores argumentam que Bazalgette deve ser considerado um herói de Londres, por ter livrado a cidade do fedor que ficou conhecido como cheiro da morte. E você, já tinha ouvido falar sobre o grande fedor de 1858? Esse foi o vídeo de hoje, e se você tem alguma sugestão para os próximos vídeos, deixa aqui nos comentários. Obrigado por ter ficado até aqui, até o próximo vídeo.